Olá, me chamo Ander, sou professor de Educação Física, atuo aqui em Goiânia no Ensino Fundamental 1 e em Senador Canedo com Ensino Fundamental 2. Neste vídeo, nós vamos abordar três textos da disciplina Metodologia de Ensino de Educação Física. Fazemos parte do PROEF, mestrado profissional em Educação Física, da Universidade Federal de Goiás. Estou junto com o professor Danilo e o professor Enes. Professor Danilo, pode se apresentar, por favor? Seu microfone, professor. Eu sou o professor Danilo, sou professor da Rede Municipal de Goiânia e atuo com turmas do ensino fundamental anos finais, sexto, sétimo e oitavo ano. Muito bom, professor. Meu nome é Enes Alfredo, sou professor da Rede Estadual de Ensino, atuo na disciplina de Educação Física Escolar, nos anos finais, e também sou treinador de futsal na iniciação esportiva. Muito bom, professores. Vamos iniciar o nosso diálogo, sobre os três textos e as considerações e reflexões. Muito bom. Então, colegas, nesse trabalho aí, nesse diálogo que nós vamos ter agora, eu acho ele muito rico e muito importante, pois ele retrata as nossas práticas, o nosso movimento de ser professor, de estar na escola e de como que isso influencia na formação aí dos nossos alunos. E no primeiro texto, nós percebemos ali uma pesquisa sociocrítica, e essa pesquisa trouxe alguns apontamentos sobre a escola, sobre o papel do professor, sobre a didática, ou seja, como lidar com essas situações. Professor Danilo, o que o senhor pode me dizer sobre essa parte sociocrítica dentro da educação? Então, a pesquisa, ela faz um levantamento das pesquisas dentro das universidades e dentro da própria escola sobre esse movimento crítico que aconteceu a partir do final da década de 70, início dos anos 80, e a maioria dessas teorias críticas, dentro da educação física, elas foram influenciadas pelas reformas educacionais. Então, vários países do mundo tiveram algum tipo de reforma educacional, e essas reformas educacionais, elas influenciaram na educação física nessa teoria crítica, porque antes a educação física, como nós sabemos, era uma educação física mais na linha positivista, então, mais tecnicista, tudo, então começaram a ter algumas abordagens críticas dentro da educação física, é o que aponta esse texto. Muito bom. Professor Enes, você concorda com o professor Danilo na fala dele sobre essa questão da criticidade que começou a surgir dentro da educação física, rompendo ali com algumas barreiras tradicionais? Wander, sem dúvida nenhuma, bem colocado pelo nosso colega Danilo, porque a abordagem sociocrítica, ela propõe que o ensino da educação física ele vá além do desenvolvimento físico e técnico dos alunos, né? Essa abordagem sociocrítica, ela incorpora questões sociais, culturais, políticas, e ela incentiva também o pensamento crítico sobre as desigualdades e os preconceitos, né? Ela promove a conscientização sobre a inclusão, sobre gênero, sobre diversidade nas práticas escolares. Então, em diferentes contextos, essa abordagem ela ajuda a criar um ambiente mais inclusivo. Ele foca no desenvolvimento integral dos alunos. Muito bom, né? Realmente, pensar em uma pedagogia aí sociocrítica, ela vai estar relacionada além, do fazer apenas. E eu acho muito interessante esse pensar sobre o fazer, o porquê que eu estou fazendo esse movimento e o que esse movimento vai gerar. E aí a educação física começa a transcender, ela começa a
buscar novos horizontes, né? E a ser respeitada enquanto componente curricular, porque ela vai entender o seu aluno como um todo, ela vai entender o aluno dentro de um esporte, dentro de uma ginástica, mas num conhecimento que vai para a vida, que vai extrapolar ali os muros da escola, né? Principalmente quando ele entende ali os seus direitos, quando ele entende os seus deveres. É muito significativo, por exemplo, quando você ensina que as meninas, que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens na quadra, que elas podem participar dos esportes igualzinho os meninos, e elas se sentem mais confiantes. Então, realmente, essa questão da pesquisa sociocrítica, ela contribui e ela faz uma diferença hoje, né, nessa educação que buscamos. O texto 2 ele vai comentar sobre a formação de professores, né? Nós já até desenvolvemos uma atividade pelo mestrado que analisou ali a nossa grade curricular, né, de formação das universidades. E percebemos ali, né, alguns conteúdos extremamente tradicionais, né? E hoje, como que anda essa formação dos professores? Será que as universidades estão se preocupando em realmente formar professores para atuar com uma didática que tem uma sequência de ensino, que vise uma formação crítica e autônoma dos alunos? Ou será que ainda estamos naquele modelo de formação do professor que ele vai trabalhar só com esporte, que ele vai trabalhar só com a prática, que ele, de repente, não vai trabalhar a sua parte reflexiva? Danilo, o que, é que você pensa sobre essa formação dos professores na atualidade? Então, uma coisa que foi dita no texto que retrata bem isso, que é a questão do afastamento, né, da questão do conteúdo da didática. Então, eles falam assim que um dos problemas que causa nos professores, quando diz os professores especialistas, como no nosso caso na educação física, o ensino, assim, a nossa formação, no caso, ela está muito mais focada no conteúdo, na aquisição de conteúdos, de ter conteúdos, e preocupa muito pouco com a didática, de como nós vamos, qual que é o método que nós vamos, no caso, a gente tem que mediar como que a gente vai mediar esses conteúdos aos alunos. Então, conforme o Libânio diz nesse texto, a nossa formação fica um pouco deficitária nesse sentido, porque quando essa formação especialistas, ela deixa um pouco de lado essa didática, como a gente vai trabalhar esses conteúdos com os nossos alunos. E como você mesmo estava falando, infelizmente, nossa didática está muito focada nas questões tradicionais, no ensino tradicional, de estar repetindo movimentos, e esses movimentos repetitivos, assim, ele tira um pouco do contexto do aluno, ele não entende por que ele tem que fazer aquilo, então ele está fazendo por fazer. Então, é o que quando a gente vai ver lá, a gente até viu na disciplina passada agora, que é uma das formas de alienar as pessoas. Quando você está fazendo uma atividade e você não vê sentido naquilo. Perfeito, perfeito. Gostei muito quando você falou sobre a questão do professor mediador, né? Que ele vai estar mediando ali a situação, mediando a aula, para que realmente o aluno entenda o porquê que ele está fazendo aquela aula, por que ele está fazendo aquele movimento e o que isso pode gerar, né, de mudanças aí na sua vida. Professor Enes, o que você tem a nos dizer sobre este conteúdo, sobre esse assunto? Professor Wander, é muito interessante quando vocês falam em professor mediador. Eu gostaria de fazer um complemento sobre essa questão, porque o Libânio ele é bem claro em relação à formação de professores. Ele, ele defende que essa formação de professores ela deve ser fundamentada em uma perspectiva que valorize tanto o conhecimento técnico
quanto às competências sociais e éticas, né? E ele defende que os professores eles precisam ser preparados para atuar como mediadores do desenvolvimento humano, né? Esse professor ele tem que capacitar os seus alunos para um pensamento crítico e para uma participação mais ativa na construção de uma sociedade mais justa e democrática, né? Então, esse professor mediador, ele deixa de ser aquele detentor do conhecimento e passa a ser aquele professor que mostra para os seus alunos qual o caminho, né? Qual o caminho de seguir. Os alunos passam a ter um pensamento mais crítico a respeito de várias situações que são apresentadas em sala de aula. Perfeito, professor Enes. E é muito importante quando nós falamos sobre essa questão novamente do professor mediador, até mesmo o Paulo Freire, né? Ele sempre defendeu essa questão do professor dialogar, do professor saber ouvir, entender o processo e a partir daí ele realmente conseguir direcionar o conteúdo de uma forma significativa para que tenhamos uma escola mais justa, né, que valorize ali as diversidades dos alunos. E vamos entrar agora nessa parte, né, que é contexto 3, sobre as finalidades educativas. E pensar em finalidade educativa, em um primeiro momento, nos remonta a pensar na escola. Né? Qual que é a função dessa escola dentro de uma sociedade democraticamente justa? O que é ser justa? O que é acolher a diversidade social que o aluno tem, cultural que o educando tem? Né? Temos aí até a questão da situação da cultura afro-brasileira nas escolas. Existem leis que determinam que elas tenham que ser trabalhadas o ano inteiro. No entanto, geralmente ela é trabalhada quase sempre no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra. Um dia para ser. Será que isso é o trabalhar a cultura, a diversidade da cultura africana, da cultura indígena, da cultura esportiva, da cultura da ginástica? O que é essa cultura? Então, professor Danilo, o que você tem a nos dizer sobre as finalidades educativas? Então, linkando o que tem acontecido com a gente na rede, tanto nas redes estaduais como municipais, eu acho que são coisas que têm vindo definidas de cima para baixo. Então, às vezes, assim, por isso, muitas vezes, essa função da escola, às vezes nós, como os profissionais que estamos lá no chão da escola, no chão da quadra, às vezes a gente tem que transgredir algumas determinações para a gente poder conseguir trabalhar uma escola mais justa, porque como foi definido lá, tem até no texto que fala lá sobre até da Unesco, né, uma recomendação da Unesco que fala que a função da escola básica deve estar centrada na aquisição de resultados efetivos da aprendizagem. Então, lá, segue um pouquinho mais, ela vem falando sobre que essa aprendizagem, ela tem que ser verificada. Então, por isso a gente tem aquelas avaliações externas que tem acontecido. Então, tudo isso é uma coisa que tem vindo, assim, de cima para baixo. Então, organismos internacionais vêm definindo o que a gente tem que fazer dentro da educação. E outra coisa que eu vi também que é interessante, que ele fala o seguinte, que essa necessidade, essa escola, ela, em alguns países, ela assim, se torna necessidade, e para outros países, que eu acho que é o que tem acontecido com o nosso, é aquela questão da escola ser uma panaceia para os problemas da sociedade. Então, assim, ou essa escola é necessidade, então, assim, tem vários dilemas dentro da escola. O que essa escola é? A escola é para formação, eu vou formar meu aluno para o mercado de trabalho, vou formar ele para a vida, para a sociedade. Então, esses dilemas, eu acho que eles não estão bem claros para a gente dentro da escola, e às vezes, muitas vezes, a gente vê
alguns professores que levam para alguns lados e outro professor leva para outro lado, e a gente tem que ver mesmo assim, qual é o tipo de sociedade que a gente quer formar, qual é o tipo de aluno que a gente tem que formar. E isso, às vezes, a gente peca nesse sentido, né? Verdade, professor, boas palavras, né? É muito interessante, né, quando o senhor citou a questão da escola resolver todos os males da sociedade, né, que é a panaceia, né? Então, é entender que a escola ela tem realmente o seu objetivo ali, mas é que ela não vai resolver tudo, né? É isso que a gente tem que ter. Professor Enes, o que que você tem a nos dizer? A gente está com pouco tempo, mas acho que dá para você fazer uma fala mais breve para finalizarmos o texto. Danilo, em relação à implementação dessa abordagem pedagógica que valoriza a diversidade cultural e social, trazendo para dentro do nosso trabalho, eu creio que nós temos muitos desafios a serem enfrentados, principalmente na questão da resistência à mudança por parte dos professores e dos gestores, a falta de uma formação adequada para lidar com a diversidade e, principalmente, hoje, a pressão que nós sofremos por resultados acadêmicos. Essa pressão, ela desconsidera, na maioria das vezes, as questões sociais do aluno. Muitas vezes o aluno ele não é nem alfabetizado e nós temos uma pressão muito grande para que esse aluno consiga atingir o resultado. Então, assim, há uma desconsideração muito grande sobre as questões sociais do aluno na escola. Verdade, professores. Eu acho que se realmente a gente fosse discutir, considerar esses fatos, a gente poderia conversar aqui muito mais do que só 15 minutos, né? Então temos um tempo um pouquinho restrito, mas foi muito bom e interessante começar a pensar, a ter um ponto de reflexão sobre uma escola justa, democrática, que trabalhe com as diferenças culturais, sociais. Muito interessante a questão da cultura dentro da escola, a questão de olhar para o aluno, de mediar todas as situações, de buscar uma formação adequada. Então, esse é o caminho. É começar a pensar, é começar a mudar e implantar essas mudanças para que consigamos alcançar mudanças ainda maiores. Foi um prazer conversar e até a próxima.